Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal Professor Regis Oliver, mais uma aula de Sociologia para o período aí do feriado, né, gente? Por quê? Porque tem sala que não vai ter, não teve essa aula, né, porque tem um feriado, mas nós vamos fazer na semana que vem de uma maneira diferente, uma sala de aula invertida. Eu dou o conteúdo, você amplia depois com os slides e lá na sala de aula a gente, né, constrói junto o conhecimento. Você vem com as informações prontas, né? Nós vamos construir o conhecimento, mas antes, se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver para você que é aluno e você que é professor, se quiser usar a aula, são as três últimas aulas de sociologia. Lembrando que aqui é um resumo, porque como ele tem que ampliar com os slides, é um resumo, tá? Estado e relações internacionais, nós vamos falar sobre os organismos internacionais ou organizações internacionais, né? É bom começar com a pergunta, o que seriam esses organismos ou organizações? Vai ter o grilinho ali, o CRI, 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 mas de repente, né, daqui a pouco alguns alunos começam a falar da ONU, da Unesco, né, da OMS, começam a falar dos organismos que eles conhecem, que são internacionais. Mas é importante também falar sobre a soberania dos estados, né, e as relações internacionais. É legal explicar para o aluno a soberania quando você fala para ele do próprio Brasil, né? Nós temos o governo federal, estadual, municipal, né? Ele vai perceber que durante a pandemia teve uma soberania, né? Teve estado que manteve aberto, teve estado que manteve fechado, teve município que deixou, né, o município onde estou inserido mesmo muita coisa funcionou, porque eles alegavam que estava controlado. Ó, tem um controle, né? Realmente teve controle, teve o hospital, né, que ele fez, que é o hospital voltado para a Covid-19, que deu conta da região e até de outras regiões, então foi mais flexível, de acordo com essa soberania também que existe entre os poderes, né? Mas depois nós podemos ampliar isso, né? Porque às vezes você fala estado, o aluno pensa que é só o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ele não entende que o Brasil é um estado maior, né? Quando a gente fala, né, o poder soberano do estado, a gente é, é, o Lula, né, ou Bolsonaro, ou Dilma, né? Quem era o presidente do país, né? E ele é um chefe de estado. Então, quando se fala ele é um chefe de estado, o aluno às vezes fica assim, então, porque ele é chefe, né, de estado do país, né? O poder, ele tem um poder executivo, né? Então ele é chefe de estado, né? Então, às vezes precisa falar ainda sobre isso com o aluno, mas é importante ele entender a soberania, porque, né, por que que o Estado é soberano? Porque ele tem um povo, tem um território, tem sua Constituição, tem suas leis, suas normas, suas regras, né? Então ele é soberano. Para você entrar num país, né, você precisa ter autorização, né? Se você não tem autorização, você está de forma ilegal, né? E precisa buscar a legalidade, a regularização, tá? Atores internacionais também influenciam a produção de leis e de políticas públicas? Sim, né, gente? Isso é muito importante falar. Nós podemos falar no Brasil da lei do feminicídio e da homofobia, porque são duas exigências cobradas por organizações de fora, ONU, né? Unesco, né? A Unicef também são cobrados, porque o Brasil é um dos países que mais mata mulher e homossexual, né? Então, esse holoforte, esse foco que vem dos organismos internacionais levam à construção de leis mais efetivas, que foi a lei, né, Maria da Penha, a lei do feminicídio e a lei da homofobia recente também no país, e agora, né, a lei também de injúria racial. Você viu como que é importante os atores internacionais, né? Porque nós tínhamos a lei do crime de racismo, mas agora a injúria racial também, né? Existe uma lei que é crime, né? Então, os atores internacionais são importantes. Aqui ele traz as políticas públicas, a Lei 11.340, de 7 de 8 de 2006, que trata da violência de gênero, né, da violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, né, a partir de denúncias de organizações da sociedade civil. Você viu como que é importante nós nos organizarmos e denunciarmos, né?
buscando leis que fortaleçam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está tudo pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos, né? A ONU é um dos principais, né, mais falados, 193 Estados-membros, né? 193 Estados-membros. Nós temos que entender, gente, quando se fala em soberania, aí nós entramos naquela questão do limite da atuação desses organismos internacionais. Vou colocar aqui para vocês a ONU, principalmente, né, ou a Unicef, que a gente observa. Por quê? Porque nem todos os países assinam tratados relacionados aos direitos humanos, nem todos assinam tratados relacionados ao meio ambiente. Então, isso é muito importante, né? O Brasil, ele assina os tratados dos direitos humanos, os tratados relacionados ao meio ambiente, isso é importantíssimo, não dá para abrir mão, tá? E aí nós falamos do Ministério das Relações Exteriores, que foi meio banalizado. Gente, são importantes, é importante. Quem vai representar o país lá fora, né? O embaixador, né? Tem que ter sim, porque a embaixada brasileira, né, em um outro país é um solo brasileiro em outro país, ele ampara o brasileiro que está lá em outros países, né? Então é muito importante falar sobre as embaixadas, né, os organismos internacionais. Se os países são soberanos, por que os organismos internacionais são acionados para ajudá-los? Por quê, gente? Porque toda vez que fere os direitos humanos, fere todos os humanos, né? Então, tem que ser resgatado. Nós temos o caso da Malala Yousafzai, né? Paquistanesa, né? Que ela foi resgatada pela ONU após, né? É uma jovem que ousou estudar num país onde a mulher não estuda. Ela foi violentada, levou um tiro na cabeça. E agora, a ONU, ela pode entrar? Não, é com autorização. É aí que estão os limites, né? Não dá, a gente vê isso na Ucrânia. Quando a gente fala da Ucrânia e da Rússia, fica bem visível, né? A ONU, né? Os corredores humanitários criados tanto na Ucrânia como em Israel, né? Que vem a partir da atuação de organismos internacionais. O Brasil mesmo atuou bastante, né, em relação aos corredores, né, aos corredores humanitários em Israel, principalmente, né, nesse momento do confronto de Israel com a faixa de Gaza. Então, aí fica interessante você trazer isso para o seu aluno. Claro que o aluno agora vai completar com os slides e você também, quando for fazer o retorno ali na sala de aula, né, que você vai fazer a sala de aula invertida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o canal do professor Regis Oliver. Lembrando que a habilidade está aqui a 604. Professor, por que que você não coloca a habilidade ali? Porque dentro da minha sala de aula, é uma sala ambiente, já tem as habilidades lá para os alunos, onde ele pode fotografar e registrar no caderno dele. As habilidades ficam dentro da sala de aula para o aluno acessá-la a qualquer momento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte aí o canal do professor Regis Oliver.